Shabbat Shalom a todos. Nós vamos estar dando continuidade, finalizando a Parashá de Bereshit, dando continuidade à leitura Mafitir, a última leitura da Parashá de Bereshit. E é um ponto da Parashá que realmente exige do leitor um conhecimento sobre as Escrituras de forma muito profunda, de forma muito verdadeira, autêntica. O texto diz assim: Deus viu que a perversidade do homem na terra estava aumentando, todo o impulso do seu íntimo pensamento era para o mal. O dia inteiro, Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra, e ele lamentou no seu âmago. Deus disse: Eu eliminarei da face da terra a humanidade que criei, homem, gado, animais da terra e pássaros do céu. Eu lamento que os tenha criado, mas Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Essa é a leitura Mafitir. E aqui, através do olhar minucioso do Rashi, nós vamos tentar entender o que a Sagrada Torá está nos revelando através dessa leitura. Deus consolou. O Rashi traz assim: Deus viu como a maldade do homem aumentava sobre a terra, todo o impulso de seus mais íntimos pensamentos era puramente para o mal. O dia inteiro, Deus consolou-se de ter feito o homem, Foi um consolo para ele que houvesse criado entre os seres terrestres, pois se o homem fosse um dos seres celestiais, ele instigaria os anjos a se rebelarem. Isso está em Bereshit Rabá 27:40. O homem sobre a terra e se entristeceu. Isto é, o homem tornou-se entristecido em seu coração. Do coração de Deus, do pensamento de Deus, surgiu a ideia de fazer com que o homem fosse afligido. Esta é a tradução do Onkelos. E Onkelos apoia a visão de que Vaitasev se refere-se ao homem. Outra explicação de Vainahen, o pensamento de Deus mudou do atributo de misericórdia para o atributo de justiça. Seus pensamentos começaram a reconsiderar o que fazer a respeito do homem, a quem ele havia feito sobre a terra. E da mesma forma, toda a expressão de Hum na escritura é um termo que denota a reconsideração a respeito do que fazer. Por exemplo, nem o filho do homem para que se arrependa, veitenerhan, e a respeito de seus servos, ele vai alterar a sua mente, itenerhan. E o Senhor mudou a sua intenção do mal, vai nahem, lamento, nirhantim, que eu fiz de Saul rei. Essas expressões onde há uma mudança de pensamento. Esse entristeceu em seu coração em hebraico, Vaitatsev. Ele lamentou-se sobre a destruição de sua obra, e de acordo com
com esta segunda visão, Vaitatsev se refere-se a Deus como o rei triste Neetsav, por causa de seu filho. Escrevi isso em resposta aos hereges. Havia um gentil que perguntou Rabi Yehoshua ben Korha. Só um adendo aqui. Urashi já está explicando por que ele traz esse comentário, que não é o comentário comum de nós entendermos. O correto é nós entendermos como entristeceu, isso é, o homem tornou-se entristecido em seu coração. No caso, seria que o pensamento de Deus está passando para o atributo de justiça, de agir de forma a dar uma consequência para entristecer o coração do homem, como o texto está trazendo. Porém, para os hereges, ou seja, idólatras e outras coisas assim, existe uma explicação que o Urashi traz. Eu vou ter que também trazer um pouco mais para explicar sobre o que é essa visão que o Urashi está trazendo aqui e o porquê ele está trazendo assim. Escrevi-se em resposta aos hereges, havia um gentil que perguntou a Rabi Yehoshua ben Korah, não é verdade que você admite que Deus vê o futuro? E Rabi Yehoshua respondeu, sim, mas está escrito, ele se entristeceu em seu coração, insinuando de que Deus não antevirá o que virá de acontecer. Rabi Yehoshua lhe respondeu, nasceu-lhe um filho? Sim, respondeu ele. E o que você fez? Perguntou. E ele respondeu, alegrei-me e alegrei a todos. Ora, mas você não saberia, mas você não sabe que ele estaria destinado a morrer um dia? Perguntou-lhe. O gentil respondeu, no momento de alegria, alegria, no momento de luto, luto. Rabi Yehoshua então disse, assim é com a obra de Deus. Apesar de saber de antemão que o homem acabaria pecando e seria destruído, ele não se absteve de criá-los para o bem dos anjos, para o bem dos homens, para o bem dos homens, justo destinados a surgir a partir dele. Isso está em Bereshit Rabá 27:4. Aqui que o Urashi está explicando aqui. O Urashi está explicando o versículo que diz, meus pensamentos não são os pensamentos, ou seja, a forma que Hashem vê o mundo, ela não é igual à forma que nós, seres humanos, nos palpamos, entendemos a funcionalidade de como esse mundo é. E sempre quando o texto vai se relacionar a Hashem dentro do seu contexto, sempre que o texto vai falar de Hashem, o próprio Hashem, ele usa de metáforas para falar dele mesmo. Porque, afinal de contas, seria impossível nós entendermos Hashem em sua natureza. Sendo assim, ele sempre vem Hashem embutido de grandes metáforas. Então, por exemplo, o texto diz, meus olhos estão sempre em Jerusalém. Uau! Por acaso Hashem não vê outra parte do mundo? Ou por acaso Hashem tem olhos que ficam vidrados em Jerusalém? Ou diz assim, eu tirei o meu povo do Egito com mão forte. Por acaso, só por ele ser Deus, então ele tinha uma mão musculosa para tirar o povo do Egito e carregar todos os 3 milhões ou 5 milhões de pessoas do Egito para fora? A gente sabe que não é bem assim. São grandes metáforas, linguagens figurativas que são utilizadas para tratar de Hashem ele mesmo. Sempre que o texto vem tratar de Hashem, ele traz como metáfora. Também a ideia de dizer que ele se arrepende de ter feito o homem não está se referindo que Hashem não sabia que o homem pecaria, como no discurso que Urashi traz sobre o Rabi Yehoshua, ben Korah, ele traz
sobre nós mesmos e a nossa própria vida cotidiana, nós sabemos que todo ser humano há de falecer um dia, e mesmo assim, nós não deixamos de comemorar seus aniversários, não deixamos de comemorar os momentos de alegrias, e também choramos em seus momentos de tristeza, por mais que a gente sempre soube que aquele momento chegaria um dia, porque é assim para todo ser humano. Até existe um ditado popular que fala: não existe certeza maior do que a morte. De fato, esse ditado não é verdade, afinal teve 7 que não sentiram a morte, e o nosso objetivo talvez seja tentar emular a Shem para talvez não precisar também passar por isso. Mesmo assim, mas mesmo assim, não é uma tarefa fácil. Mesmo grandes tzadikim tiveram dificuldade em obter um êxito nesse tipo de tarefa. Mas o importante desse texto aqui é nós entendermos a figura de linguagem que a Hashem está se utilizando. Não é que exatamente a Hashem não tinha noção, então ele se arrependeu. Na realidade, é que o texto traz isso para trazer uma figura que agora a Hashem estava passando do seu atributo de benevolência, de misericórdia, para o atributo de severidade e de justiça, já que a humanidade chegou naquele ponto previsto por ele, que ele deveria agir diferente a partir dali. É isso que o texto vem relatar. A partir desse ponto, Hashem vai agir diferente. Ou seja, a partir desse ponto vai existir uma mudança no comportamento de Hashem. Ou seja, ele vai sair do trono da misericórdia, ele vai sentar no trono da severidade, no trono de Gevurah. O que significa para nós seres humanos que agora os decretos serão mais severos, serão mais pesados. Ele está se separando, vamos dizer assim, daquela bondade toda que não funcionou, não foi o suficiente para as pessoas fazerem teshuvah. Talvez então a severidade causam essa tristeza, e por isso a forma de nós entendermos esse texto, a forma correta, não é nós entendermos nessa segunda parte que o Rashi traz sobre, olha, que ele traz esse relato do Rabi e Yehoshua, e sim entendermos como ele trouxe da primeira forma. Do coração de Deus, do pensamento de Deus, surgiu a ideia de fazer com que o homem fosse afligido. E essa é a ideia. Essa é a tradução de Onkelos, que apoia a visão que Vaitaseve se refere-se ao homem, ou seja, entristeceu, o homem se tornou entristecido. Hashem colocou uma severidade no coração, Hashem começou a agir de uma forma de severidade, e isso repercutiu no mundo físico, trazendo esses decretos pesados para o mundo, que já vem acontecendo já desde algum tempo. Inclusive, na 7ª leitura que nós fizemos, o vídeo anterior a esse que foi feito, a gente tratou sobre até guerras que estavam acontecendo, ou seja, momentos de severidades realmente apareceram no mundo. E sendo assim, houve aquele momento que a gente falou assim, olha, não vai dar mais para postergar, não vou dar mais para continuar. É como se a partir daqui não dá mais. A partir daqui eu tenho que deixar de ser misericordioso e ser severo. E é por isso que o Rashi insiste em trazer que ele só trouxe essa segunda explicação por causa dos hereges. O texto continua. Deixa eu ver aqui. O texto continua e diz: Deus disse: apagarei da face da terra a humanidade que criei, do homem ao animal. E Deus disse: apagarei a humanidade. Apagarei da face da terra a humanidade que criei. O homem é pó, e eu vou trazer as águas para ele e o apagarei. Por isso foi utilizada a expressão mirru'i. Isso significa dissolver. Eu irei dissolvê-lo. Tarma Buber Noah 4. Do homem ao animal.
eles também haviam se corrompido. Bereshit Rabá 28:8. Outra interpretação, tudo foi criado em função do homem. E como ele será aniquilado, qual é a necessidade? Outra interpretação, tudo foi criado em função do homem. E como ele será aniquilado, qual é a necessidade desses? Isso está em Sanhedrin 108a. Pois eu lamento tê-los criado. Pensei no que fazer com eles, uma vez que eu já os fiz. Ou seja, já que eles já estão prontos, já estão aqui, agora eu simplesmente vou estar mudando a minha forma de agir. Vou mudar a minha forma de agir. Ou seja, foi como se eu pensei no que fazer com eles, uma vez que já estão aqui. Ou seja, uma vez que as coisas já chegaram a esse ponto aqui, então eu terei que agir dessa forma aqui. E a ideia do animal, que é trazido em Bereshit Rabá 28:8, e também eles se haviam se corrompido, também é trazido que certas misturas aconteceram entre seres celestiais e também os animais, incluindo o porco sendo uma dessas misturas, né? De um ser de um ser celestial com uma criatura da terra, gerando o porco. Por isso, dentre todos os animais que tem o casco fendido, o porco é o único que não é ruminante. E a Torá vem com todas as letras relatar que o porco e a sua espécie, a única de todos os animais da terra, de todo o planeta, que é assim, justamente porque ele é o único que ele deveria ser kasher, mas já que é de uma mistura ilícita, então ele perde a capacidade de ruminar, fazendo com que ele seja um tarefe, um animal não kasher. E por isso que a imagem de porco, ela sempre denota, e esse é um alimento que mesmo para Beninu, que é permitido comer todo tipo de animal, eu aconselho a nunca chegar perto de nada referente a porco, ou de animais tarefe, por mais que não seja de um abate kasher. É importante não chegar perto de animais tarefe. Nós vamos ver muito isso sobre a nova porção que agora vai entrar, a porção Noah, da Parashat Noah. E as animais tarefe, no caso do porco, em exceção, ele faz parte dessa mistura, sendo assim, a Torá acaba declarando há 3.200 anos atrás, com Moshe Rabbeinu, essa expressão que ele era o único animal da terra assim. Veja só, naquela época, não é como hoje que o ser humano pode dar a volta ao mundo e dizer quais animais existem no planeta. Nem sequer a volta ao mundo a balão ou a navio ainda tinha sido feita. Há 3.300 anos atrás, viajar pelo mundo era algo quase impensável naquela época. Porém, mesmo naquela época, Moshe escreve isso com toda a firmeza de que isso era realmente era verdade. Por que ele escreve isso? Porque a Torá não é um livro normal. A Torá foi ditada por Hashem e esse conhece todas as coisas. Qual o motivo de trazer isso aqui? O motivo de trazer isso aqui é para fechar essa porção de Bereshit, dizendo a Torá é verdade e uma prova que a Torá é verdade, porque todas as coisas que ela afirmou, coisas que na sua época não poderia ter sido provadas, e seria muito difícil uma pessoa em sua consciência afirmar uma coisa que de repente ele teria uma surpresa depois. A Torá afirmou com sinceridade e verdade, e assim foi constatada até os dias de hoje. Eu fico por aqui. Shalom, shalom, e até a próxima.